Quem é você nesse momento de crise? Como que você está acostumado a lidar com as adversidades que a vida já colocou ou que ela coloca para você? Eu tenho refletido nesses últimos tempos, perante tudo que a gente está vivendo no mundo, sobre como cada um se posiciona quando a gente está realmente aflito, quando a gente está encarcerado, né, sem ter muito o que fazer. E eu quero contar uma história para vocês, tentar criar um paralelo para levar vocês, né, a se conhecerem um pouco melhor. No começo da década de 80, tinha um piloto de kart, estava começando sua carreira, estava perseguindo seu sonho. Ele queria melhorar, ele queria crescer, ele queria ser alguém no meio dele. Mas ele tinha uma dificuldade muito grande. Toda vez que chovia, ele não conseguia pilotar na chuva. E ele era ultrapassado e ele perdia as provas. Ele tinha, naquele momento, um sentimento de que tudo que ele podia fazer era o que ele sabia fazer. Treinar. Então, todas as vezes que chovia, ele, sem pensar, ele pegava o kart dele e colocava num autódromo local, na cidade dele, onde ele morava. Ele tinha permissão para entrar lá e treinar, botava o kart dele na chuva e dirigia por horas. Veja bem, ele não deixava de treinar para treinar apenas na chuva. Ele treinava normalmente e separava um momento a mais para treinar quando estava chovendo. Por quê? Porque ali era a dificuldade que ele tinha, era ali que ele era ruim. E ele começou a treinar, esse cara foi promovido, teve uma carreira boa no kart, passou, chegou na Fórmula 1. Fórmula 1 que é o que a gente chama de o topo, né? É onde todo piloto gostaria de estar. Ele começou a pilotar e já no seu segundo ano veio sua primeira vitória. Sua primeira vitória na Fórmula 1 foi debaixo de chuva. Ele venceu uma prova no GP de Estoril, em Portugal, debaixo de chuva. E aquilo chamou a atenção de todo mundo. Teria sido sorte do cara, teria tido problema de quem não soubesse guiar na chuva, enfim. Todo mundo discutia várias coisas. Naquele mesmo ano ele ganhou outras 3 provas. Né? No primeiro ano de vitória, ele terminou já em 4º lugar. No ano seguinte ele começou a emendar vitória atrás de vitória. E ele compensava a falta de um carro bom, ele compensava a falta de experiência no trabalho. Um esforço, ele tentava parar as arestas, ele tentava corrigir tudo que não era bom nele como piloto, com sua dedicação, com o treinamento. Talvez a vitória mais emblemática desse cara tenha acontecido no GP do Brasil. Ele venceu o GP do Brasil numa prova que foi dificílima, que teve uma chuva torrencial e que apenas 9 dos 24 carros que estavam na pista terminaram a prova. Ele foi o grande campeão naquele dia, tirando o então cara que era o detentor do título daquele ano, que não conseguiu terminar a prova. Ele terminou a prova. E o grande trunfo, o porquê dessa vitória ter sido tão comentada, foi porque, enquanto todo mundo estava tomando precauções numa prova que estava extremamente difícil, ele entrou no box da equipe dele e pediu para tirar os pneus de chuva e colocar os pneus comuns, de tempo seco. E voltou numa pista extremamente molhada com pneus de tempo seco. E arriscou. Arriscou porque ele confiava no tanto que ele tinha treinado para dirigir numa situação adversa. Eu sei que nesse momento, cara, você já deve saber quem é esse cara. É o Ayrton Senna, né? Nosso piloto emblemático da história do Brasil. Senna é um exemplo em várias coisas. Mas ali ele mostrou algo extremamente importante, cara, que muda a forma da gente pensar em quase tudo que a gente faz, no final das contas, né? O que eu faço quando eu não sou bom em algo? O que eu faço quando eu estou realmente de mãos atadas? O que eu faço perante uma adversidade? Ele treinou incessantemente. Se você parar para pensar, ele foi o cara que mais venceu debaixo de chuva na história da Fórmula 1. Ele venceu 13 GPs embaixo de chuva, né? Ele terminou coroado, com o público invadindo o autódromo de Interlagos, o mesmo autódromo que ele tinha autorização para entrar com o kart dele quando ele começou, que hoje foi batizado com o próprio nome dele. Então, ele fez história através da adversidade. Ele pegou algo ruim e transformou em algo bom. Isso faz a gente pensar um pouco em tudo que a gente está vivendo agora. É um momento delicado, todo mundo está preocupado com tudo que está acontecendo, mas muitas pessoas estão usando isso como uma fuga, como uma saída para saírem do seu próprio propósito, para saírem do ritmo, do caminho que elas estavam seguindo. E por que eu trago o atleta para mostrar para vocês? Porque o atleta pode ensinar para a gente coisas valorosíssimas, coisas que às vezes a gente não está muito acostumado a lidar no nosso dia a dia, porque o atleta ele vive o tempo inteiro perseguindo o sonho dele, o tempo inteiro. Nesse momento onde todo mundo teve que ir para dentro de suas casas, ficar em quarentena, sem poder sair, sem poder trabalhar, sem poder treinar, sem poder se alimentar de forma correta, a gente teve mudanças de postura muito bruscas. Pessoas que jogaram tudo para cima, pessoas que por conta disso desistiram do caminho que elas estavam seguindo, ou, assim como os atletas fizeram, mudanças mínimas da rotina deles. Não posso ir para academia? Eu vou treinar em casa. Eu não tenho os alimentos comuns da minha dieta? Eu vou tentar equalizar todos os meus nutrientes e comer o mais correto que eu posso. Por quê? Porque isso passa, galera.
isso passa. Se você, assim como eu, acredita que tem um Deus olhando por nós, que existe a ciência toda por trás disso, isso vai passar. Então é a hora da gente cuidar da gente, cuidar dos nossos familiares, cuidar de quem ama da gente, mas sabedores de que isso tudo vai passar. E o que vai ter sobrado de você quando isso acabar? Vai ter sobrado alguém mais forte, alguém que sabe enfrentar uma crise, alguém que consegue entender que por mais difícil que esteja a situação, a gente consegue ir além, a gente consegue dar um pouco mais de nós mesmos, ou alguém que no primeiro sinal de instabilidade, de adversidade, joga tudo pro alto e desiste dos seus sonhos. Eu sei que pode ser uma comparação muito pequena, porque a gente está falando de shape, de físico, de estética, mas o quanto isso não reflete na sua vida no geral? O quanto você não tem desistido do seu emprego, dos seus relacionamentos, às vezes até das relações de amizade que você tem, porque as coisas não saem normalmente quando a gente planeja. Se você quer que isso aconteça, você tem que fazer acontecer. Eu gosto muito de descobrir coisas novas, de descobrir histórias novas, né? Uma das coisas que eu prometi esse ano é que eu ia ler mais. Eu precisava ler mais. Eu precisava cultivar mais esse hábito que está tão perdido hoje na nossa sociedade, né? Mas eu não sou muito fã de parar e ficar lendo os livros, né? E aí eu comecei a ouvir uma biografia do Kobe Bryant, que nos deixou recentemente. Lá ele dá um ensinamento valiosíssimo, um ensinamento que eu acho que todo mundo pode levar para sua vida. O treinador dele, extremamente sistemático, dizia que ele precisava de períodos entre 4 e 5 horas de descanso entre um treino e outro. E ele era um cara que ele queria treinar muito, ele queria treinar mais que todo mundo. Então ele tinha uma sessão de treino às 11 horas da manhã e outra às 5 horas da tarde. Esse espaço era o suficiente para ele descansar um pouco e cumprir o que o treinador dele sugeriu para ele. Só que ele queria treinar mais. Para ele não descumprir o treinador dele, ele decidiu que se ele acordasse às 5 horas da manhã, ele teria as mesmas 4, 5 horas de intervalo entre um treino e outro. Só que ele teria 3 sessões de treino ao invés de 2. Ele não arrumou um meio de que a vida ficasse mais fácil para ele. Ele correu atrás de uma forma que ele pudesse produzir mais, que ele pudesse treinar mais, porque ele sabia que era apenas com essa atitude que ele conseguiria ser melhor do que os outros. Porque todos nasceram dotados da mesma capacidade. E no final das contas, quem se sobressai é quem se dedica mais, quem persegue o seu sonho mais vorazmente do que os seus adversários. Então ele acordou mais cedo para treinar mais, para poder descansar e cumprir tudo que o treinador dele falou para ele. Isso entrou em mim de uma forma tão incisiva que eu fiquei pensando, quem quer faz acontecer. Eu vi inúmeros casos nesse momento de quarentena que a gente está passando de pessoas que construíram academias dentro de casa, pessoas que compraram equipamentos de ginástica, pessoas que estocaram itens básicos da sua dieta para não ter que fugir da dieta, enquanto que as outras pessoas falsamente despreparadas ficaram sem treinar, ficaram sem fazer suas dietas e aí deram passos importantes para trás na direção do seu objetivo. Isso foi importante para mim também, para poder entender um pouco mais por que o mindset de um atleta ele é tão diferenciado se comparado de uma pessoa normal. O atleta ele consegue determinar um ponto, uma linha de chegada, ele consegue entender onde ele quer ir. E é isso que falta para a maioria de nós, porque a gente anda sem saber para onde a gente está indo, a gente treina sem saber qual é o nosso objetivo, a gente trabalha sem saber exatamente qual a posição que a gente quer chegar. O atleta não. Desde o primeiro dia que ele começa a preparação dele, ele sabe qual é o dia que ele vai ser colocado à prova, qual é o momento em que ele tem que estar preparado, quando ele vai ser testado. Então sejamos um pouco mais atletas no nosso dia a dia. Se assim como eu, você também gosta do hábito da leitura, você também busca um pouco mais, mas também não tem tanto tempo para parar e ler um livro, essa biografia do Kobe Bryant eu peguei do InstaLivros, que é um aplicativo super bacana, que eu conheci recentemente, que resume os livros para você. Tem a biografia do Arnold, tem a biografia do Kobe, tem várias biografias que são extremamente motivantes, que eu indico demais para vocês e que você vai ouvir em minutos, né? O que duraria um mês de leitura, você vai conseguir fazer em um cardio, você consegue ouvir um livro. Eu tinha a meta de ler 12 livros nesse ano. Eu ouvi 12 livros nesse mês, então isso me ajudou muito, principalmente nesse momento onde o tédio começa a consumir você, tenta se interiorizar um pouco mais, cara, né? Tenta ouvir coisas que realmente vão fazer você ser um pouco mais producente. Existe uma passagem bíblica que eu acho muito bonita, que é de Coríntios, que diz que quando estou fraco é que sou forte. Isso mostra exatamente o que nós estamos passando agora. O mundo está enfraquecendo. Cabe a nós nos tornarmos mais fortes perante as adversidades, porque assim a gente vai estar preparado para qualquer coisa que acontecer na nossa vida. Se você curtiu a minha dica do InstaLivros, eu vou deixar um link aqui na descrição, direitinho para você ir lá. É um aplicativo, você vai baixar no seu telefone, você leva para qualquer lugar, você pode ouvir em qualquer momento, no trânsito, durante seu cardio, no momento de relaxamento em casa. Eu tenho certeza que isso vai ser engrandecedor para você. Não é sobre livro de autoajuda apenas, tem muita coisa lá dentro. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais. Espero que essa mensagem
mensagem tenha chegado até você, que todos vocês estejam seguros, salvos, todos saudáveis e cuidando principalmente da cabeça de vocês, porque isso aqui vai levar vocês para onde vocês quiserem. Um abraço, até mais.